Vamos então iniciar o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Segunda estrofe. Toda a igreja vem iluminar a nossa vida, vem iluminar nossas famílias, vem iluminar o nosso estudo, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vamos então também aproveitar essa noite e nos consagrar a Maria, nossa mãe. Ó minha Senhora, ó minha mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro nesta noite para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Hoje também é dia de São Tomé, então invoquemos a sua proteção e sua intercessão. São Tomé, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Retomando a Esther, né? O livro de Esther, a gente tinha parado bem nessa cena aí, onde a gente deixou no ar o que vai acontecer, né? Ela jejuou, ela orou, também os judeus da cidade de Susa. Fica onde essa cidade? Fica, não existe mais. Não, muita coisa não existe mais. Mas segundo o livro de Esther, ela existe lá no livro de Esther. E ela existe onde? É uma cidade que ficava na África. Letra A, na África. Letra B, na Ásia. Letra C, na Pérsia. O que vocês acham? Letra C, muito bem. Fica na Pérsia. Agora sim. Então, uma cidade que fica na Pérsia, né, é uma cidade onde lá tinha um rei, né, Assuero, e uma pessoa que era o braço direito, vamos dizer assim, do rei, que era quem? Amã. Lembra da loja Avan, né? Amã. E tinha pessoas, judeus fiéis a Deus, como o pai de criação, né, da Esther, que era, como é que é o nome dele mesmo? Mardoqueu, muito bem. Adelar, ponto para Nova Barra. Mardoqueu. Então, ele, o rei Assuero fez um banquete, lembra? Chamou a rainha para apresentá-la aos nobres, ostentar, né? Um banquete de ostentação, e a rainha se recusou, e ele então pediu conselho, e os conselheiros dele, não, você despede essa rainha aí e chama outra, porque, né, vai ficar mal para o reino, vai ser um mau exemplo.
Se a rainha, mulher do rei, está fazendo assim, os súditos vão seguir esse mau exemplo, não é bom. E aí ele, depois de um longo tratamento com, deixa eu registrar aqui, um longo tratamento com óleo de mirra, né? Aqui nós temos óleo de mirra diretamente do Nova Barra. É um óleo perfumado, é um óleo para você fazer o tratamento da rainha Esther. E depois de longo tratamento de 6 meses no óleo de mirra, mais 6 meses com cosmético, ela foi apresentada e o rei a escolheu como sua rainha, a Esther. E Mardoqueu estava, e o povo judeu em maus lençóis, porque Amã tinha feito um decreto para exterminar todos os judeus, porque Mardoqueu não queria se ajoelhar diante de Amã. E aí ele fez um decreto e Mardoqueu começou a fazer jejum, se vestiu de saco, foi para a praça e falou: Esther, vai lá interceder por nós, porque você é judia também. E ela, mas se o rei não estender o cetro, eu vou morrer. Pois é, mas você vai morrer de qualquer jeito. Porque Deus vai nos livrar, se não por você, Deus vai escolher um outro caminho para nos salvar. É melhor que o caminho seja você. Porque se Deus escolher outro caminho que não seja você, você vai se perder junto com o rei Assuero, a mãe, toda a corte. E ela então, a gente parou exatamente nessa cena, quando ela se apresenta na sala do rei sem ter sido convidada. E aí, e agora? O rei vai estender o cetro ou não para Esther? O rei vai poupar a vida de Esther ou vai tirá-la? É isso que a gente vai ver a partir de agora. Então, ao fim a gente está no capítulo 5, né? A gente está praticamente lendo bastante trechos assim muito longos de Esther, porque é um livro bem curtinho. E é uma história que a gente não está muito acostumado, então é melhor a gente lendo, comentando, explicando, tirando frutos para a nossa vida espiritual também, tirando lições para a nossa vida. Então, o que a gente tem lá? No capítulo 5, de 1 a 5, o texto diz o seguinte: ao fim de 3 dias, Esther revestiu-se dos trajes de rainha e veio para o átrio do palácio real, situado no interior, diante da sala do trono, né? Então, ela tirou, porque ela tinha jejuado, estava fazendo aquela penitência, não, agora eu vou como rainha. Colocou os trajes de rainha e foi para o átrio do palácio, diante da sala do trono. E o rei estava lá sentado no seu trono, na sala de audiências, no lado oposto à porta. Quando ele viu a rainha Esther, alegrou-se em vê-la e estendeu em sua direção o cetro de ouro que tinha nas mãos. Ufa, né? Porque se ele não estendesse o cetro, estava no sal. Ela então, aproximando-se, tocou na ponta do cetro, disse-lhe então o rei: que queres, rainha Esther? Qual o teu pedido? Ainda que pedisses a metade do meu reino, ela te seria concedida. Esther respondeu: se for do agrado do rei, peço-te que venhas hoje, e Amã contigo para o banquete que preparei. O negócio lá era banquete. As coisas eram resolvidas na base do banquete. Por isso que o pessoal não quis, não, negócio de livro sem banquete não serve. Tem que ter algum complemento. Negócio de livro, né, só caneta não, tem que ter algum complemento. Ainda mais que hoje não teria creme, não teria nada disso, a Lu não pôde vir hoje, então, né, não desmerecendo o cafezinho da Idelma, mas, né, o povo que tá uma delícia, mas o povo quer banquete, né, e banquete, as coisas se resolveram, tanto é que ela não fez o pedido na hora. Ela falou: não, eu não vou pedir. Ela poderia até ter feito o pedido naquela hora, mas ela falou: não, eu não vou pedir agora, eu vou dar um banquete, porque é melhor pedir no banquete, né? Deixa
eu só tirar um negocinho que está atrapalhando. Pronto. Então, o que ela fez? Vieram, o versículo 5, olha lá, versículo 5. Imediatamente o rei determinou: chamai logo Amã, para que se cumpra o desejo da rainha Ester. Vieram, pois, o rei e Amã para o banquete preparado pela rainha. Né? Então, se é para fazer banquete, vamos fazer logo. O negócio de ficar enrolando muito, tudo bem, não foi nessa quarta, mas vai ser na outra, tá? Então, vamos logo fazer esse banquete. E aí, virando a página, o rei disse, depois de ter tomado vinho, chegou na hora. Tem muito vinho esse livro, não tem? É muito vinho e óleo de mirra são duas coisas que tem bastante esse livro. E aí, melhor ainda, fazer um pedido diante do vinho. Depois, disse a Ester então, depois de ter tomado o vinho: que me pedes para que te seja dado? Qual o pedido que tens? Se me pedisses a metade do meu reino, a receberias. Opa, está mantendo lá o pedido dele. Metade. E agora com vinho, né? Se bem que não aumentou muito, porque sem o vinho estava a metade. Com o vinho ficou a metade, que a gente podia achar que com vinho, não, até o reino todo, se quiser. Mas ele é uma pessoa que sabe beber e sabe se controlar e é sóbrio, consciente das coisas. Bom, a Ester respondeu: eis o meu pedido, a minha súplica. Olha aqui que interessante: se encontrei graça aos olhos do rei, e se ao rei agradar a concessão do meu pedido, o atendimento da minha súplica, venha o rei e Amã a mais um banquete que vou preparar, e amanhã direi o que desejo. Quer dizer, eles foram no banquete, mas ela não falou o pedido dela ainda. Não, o pedido que eu tenho para fazer é o seguinte: é outro banquete. E só então eu vou falar. O rei, meu Deus do céu, por que não fala? Não, tem que ter um banquete. Aí é um banquete para fazer o pedido de outro banquete, porque nesse outro banquete que eu vou falar. É só amanhã. O povo tinha uma paciência também, né? Para esperar. Não, o que você quer? Falar logo, né? Imagina Karina falar para o Bira: Bira, eu queria tanto pedir uma coisa. Aí o Bira: fala, mulher, fala, meu amor, o que eu posso... O que eu posso fazer por você, meu amor? Não, ainda que fosse metade da minha vida, eu dava para você. Aí, não, meu pedido é amanhã um jantar. Aí chega no jantar, pode fazer... Eu pensou o dia inteiro, Bira, pensando: o que será que Karina quer? Aí no jantar, o que foi, meu amor? Fala para mim. Não, amanhã, o meu pedido é esse: amanhã fazer um outro jantar. Falar logo: não tem mais dinheiro não para jantar não, vamos acabar logo com isso aí, né? E aí, o que vai acontecer? Depois, bom, o que a gente tem lá? Amã e Mardoqueu, logo depois do convite de Ester. Então, Ester faz o convite para o outro banquete, certo? Para o outro banquete. E aí, depois que ela faz o convite, o que acontece? Aí a gente tem uma cena no livro entre Amã e Mardoqueu. Amã é do mal, né? Só para a gente entender, quer acabar com os judeus, e Mardoqueu é um judeu, quer salvar ele e o povo dele, né? Então a gente tem vamos dizer assim, um encontro entre Amã e Mardoqueu, logo depois do convite de Ester, que é o capítulo 5, na sequência. Então, quando Ester faz o convite, o que acontece? Amã sai dali alegre e contente.
Aí, o homem está fazendo banquete todo dia, a rainha, o pedido dela é fazer outro banquete. Aí quando chega o banquete, ela faz o pedido de outro banquete. O homem tá alegre, está feliz. E quando ele olha Mardoqueu sentado à porta do palácio, percebendo que ele não só não se levantava, mas nem sequer se movera da sua posição, ele ficou o quê? Furioso. Amã estava alegre e já ficou bravo. Por quê? Viu Mardoqueu que não se mexia. Disfarçando a raiva, chamou os amigos e sua mulher Zares. Zares é a mulher de quem mesmo? De Amã. E mostrou-lhes o fausto de suas riquezas, o número de seus filhos e de quanta glória o rei o havia acumulado acima de todos os seus príncipes e servos. Então, ele ostentou, olha aqui a riqueza que eu tenho, rei. E a rainha está assim comigo também. A rainha está do meu lado, todo dia faz banquete e me chama. Então, ele estava alegre, contente, porque ele, achando que estava agradando o rei, fazendo os favores do rei e também da rainha. Bom, e acrescentou, a própria rainha Esther não chamou a mais ninguém para o banquete com o rei, senão a mim. A gente sabe por que ela chamou ele, mas deixa quieto por enquanto, E com ela, novamente, amanhã, devo tomar a refeição junto com o rei. De novo. Então o homem estava radiante, mas ele não estava satisfeito com a atitude de Mardoqueu, que não se curvava, que não ajoelhava diante dele. Bom, agora, versículo 13, entretanto, mesmo tendo tudo isso, é como se não tivesse nada. Olha só que interessante, mesmo tendo tudo isso, é como se não tivesse nada. Quer dizer, ele tinha dinheiro, tinha riqueza, tinha poder, tinha as graças do rei, tinha até o favor da rainha, as graças da rainha, uma mulher belíssima, poderosíssima, que estava do lado do rei, também gostava dele. Quer dizer, ele tinha tudo, mas olha o que o livro de Esther fala, é como se não tivesse nada. Quer dizer, a pessoa que procura os bens, as coisas desse mundo, nunca está satisfeita. Quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa quer. Tem dinheiro, não, eu quero mais. Nunca está satisfeita. É como se a pessoa não tivesse nada. Gente, mas você não tem tudo isso aí? Para que você quer outro patrimônio, outra casa? Depois vai ficar para quem isso aí? Vai ser uma brigaiada danada aí, seus filhos, a família só disputando, e depois aquilo ali a gente sabe, vai se perder tudo. Então tem pessoa que é a ganância humana, É como se não tivesse nada, tem tudo e ao mesmo tempo é como se não tivesse nada. Quando a pessoa procura as coisas que passam, as coisas desse mundo que são passageiras, que são efêmeras. É interessante a reflexão do livro de Esther sobre a posição e a atitude de Amã. Tem tudo, ele tinha tudo isso, mas é como se não tivesse nada. É como se nunca estava satisfeito, queria mais. Não, se eu tenho 1000 súditos que se ajoelham diante de mim, mas se eu tiver um que não se ajoelha, eu não estou satisfeito. É a pessoa que é gananciosa, que quer mais poder e que vive como se não tivesse nada. É pobre, E Madre Teresa que fala que a maior pobreza é a falta de amor, É a pobreza de amor, é a falta de amor, a falta de atenção, porque os bens materiais, essas coisas passam. Então, na verdade, a pessoa pode ser rica de bens materiais, mas continuar sendo pobre, porque falta o principal, que é o amor, é o carinho, a atenção. Então, enquanto continuar a ver Mardoqueu, o judeu sentado à porta do rei, Quer dizer, enquanto ele continuar vendo que um não está ajoelhando para ele, ele não se dá por satisfeito. E ele acha que não está bom, E aí Zares, para ajudar um pouquinho nesse pensamento, a mulher vai falar, não, deixa disso,
você tem tudo à sua disposição, para quê? Deixa Mardoqueu lá, deixa a vida dele, assim mesmo. Não, olha o que a mulher vai falar para ele, sua esposa. E os amigos aqui entre aspas, né? E os amigos, muito amigos, né? Aqueles amigos que em vez de dar bom conselho, né? Ó, manda preparar uma forca de 50 côvados de altura e dize pela manhã ao rei para que nela seja enforcado Mardoqueu. Assim irás alegre com o rei para o banquete. E ele gostou da proposta e mandou levantar a forca. Agora eu estou felizinho, porque aquele que não se ajoelha diante de mim vai para a forca, né? A mulher e os amigos deram conselho para ele ficar satisfeito, né? E ficou alegre. Bom, agora sim a minha alegria vai ser completa no banquete lá com a Esther e com o rei, né? Como se isso trouxesse alegria para alguém, né? E aí nós entramos no capítulo 6 do livro de Esther, tá? 6 porque é praticamente 6 todo, né? Aqui a gente tem um pouquinho a cena, né? O que a gente tem aqui? Então, aqui a gente tem, deixe Mardoqueu ser honrado, né? Aqui esse aqui é o Amã, esse aqui vai ser o Mardoqueu, né? E aqui é uma cena que a gente vai ver logo no início agora. Mardoqueu eu esqueci, né? Mardoqueu vai ler um trecho da lei para ele, para o rei, e o rei então vai honrar Mardoqueu. Mas vamos ver isso na Bíblia e depois a gente volta para algumas imagens. Naquela noite o rei não conseguiu dormir. Mandou então que lhe trouxessem o livro dos registros, os anais dos tempos antigos. Tendo-se começado a leitura, chegou-se à passagem onde estava escrito como Mardoqueu tinha denunciado as tramas de Bagatã e de Tares, os 2 eunucos encarregados das portas, que tinham planejado erguer a mão contra Assuero. Então, o que aconteceu? O rei estava sem sono, e aí, para ter sono, vamos ler os registros, os anais do reino. O que são os anais? É tudo que acontece, a ata, né? Vamos dizer assim, né? A ata da reunião, né? Os anais, os acontecimentos do reino, para ver se ele, porque deve ser muito chato, né? No dia tal, não sei o que, tá, né? Aí dá sono. Então, ele mandou que trouxesse um livro, né? Então eu trouxe, né, 6 exemplares do livro, né? Ó, tá tudo a providência aí, ó. O livro dos tempos antigos, esse livro aí de 2003, mais ou menos. Veio à tona agora, 2019, tem um tempinho, né? 16 anos depois, né? Tá vendo? Tudo tem seu tempo, né? Tudo na terra tem, cada coisa tem um tempo, na face da terra. Tempo de escrever e tempo de publicar, né? E tempo de compartilhar, né? Um pouco daquilo que a gente vai sentindo no coração. Então começaram a leitura e chegou numa passagem onde estava escrito que Mardoqueu, vocês se lembram que o Mardoqueu tinha falado, tem 2 eunucos aí que estão tramando a morte contra o Senhor, contra o rei. E aí Mardoqueu falou para o rei, isso ficou registrado nos anais do reino, estava lá no livro do reino. E aí, quando chegou nessa passagem, o rei perguntou, mas vem cá, que honra ou prêmio recebeu Mardoqueu por esta prova de fidelidade? Responderam-lhe seus servos, absolutamente nada. Porque aí o rei pensou, mas vem cá, o Mardoqueu me ajudou, falou que eles estavam tramando contra mim, o que ele recebeu de recompensa, de prêmio? Nada. Por isso que a imagem fala aqui, ó, eles estavam lendo o registro, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó.
Não, agora é para frente. Eles estavam lendo o registro, e aí, na hora que estava lendo, olha lá, ó, ele estava lendo o registro aqui, e o rei que estava no meio falou: Mardoqueu, eu esqueci. Esqueceu de quê? Esqueceu de recompensá-lo, porque ele me ajudou, ele falou que realmente estavam tramando, consegui acabar com os eunucos lá, mas eu não recompensei. E aí, gente, olha que legal a continuação da história. E o rei perguntou: quem se encontra no átrio? Nesse momento, Amã tinha entrado no átrio exterior do palácio com a intenção de sugerir ao rei que mandasse enforcar Mardoqueu na forca que lhe havia sido preparada. Responderam os servos ao rei: é Amã que está no átrio. Disse o rei: que entre. Tendo Amã entrado, o rei perguntou-lhe: que se deve fazer à pessoa a quem o rei deseja honrar? Olha a carinha de alegria dele. Opa! Ele pensou no seu íntimo e achando que o rei não quereria honrar a outro, senão a ele mesmo. Olha lá, ó. Ele já estava todo, opa, já preparei a forca para o outro, cheguei aqui, não, o rei quer me honrar mais ainda, gente. E aí ele, né, todo cheio de alegria, né, todo se achando, né, o que ele faz? Amã responde: o homem a quem o rei deseja honrar deve ser revestido das vestes reais que o próprio rei já usou. Olha o que ele queria. Ele queria usar a roupa do rei. Deve também montar o cavalo que é da montaria do rei e receber o diadema real sobre sua cabeça. E o primeiro dos mais nobres príncipes reais seja aquele que o deve revestir. E depois conduzir o seu cavalo pela praça da cidade, indo à frente e proclamando: assim é honrado aquele a quem o rei quer honrar. Quer dizer que depois do rei, o mais importante tem que conduzir ele no cavalo, com a roupa do rei, com o diadema do rei, diante da cidade. E o rei disse: então, depressa, providencia pelas vestes e o cavalo, e como disseste, faze-o para o judeu Mardoqueu, que se encontra sentado à porta do palácio. Toma cuidado para não omitires nada daquilo que falaste. Quem que é esse mais importante depois do rei? O próprio Amã. É ele. É ele que ia levando o cavalo. Por isso que a cena que a gente tem aqui, ó, é justamente, olha lá, ó, deixe Mardoqueu ser honrado, o rei falando. Quem que é esse aqui? Amã. E o Mardoqueu aqui recebendo os aplausos, né? É aquela história, né? Por isso que Jesus falou, né? Aquilo que eu quero, né, que os outros façam para mim, eu faço para os outros. Eu devo fazer para os outros, né? A lei de ouro, né, de Jesus, né? Você quer o quê? Honraria, você quer, né, um cafezinho? Faz para o outro, né? Honra o outro. Aquilo que você gostaria que os outros fizessem para você, você faz para os outros. Porque aí, pronto, quando for a sua vez, você vai ser, né, exaltado, honrado, como você gostaria, como você faz com as outras pessoas, de honrar, de louvar, de agradecer as pessoas. Você gosta de receber obrigado? Então, dê obrigado. Você gosta de receber perdão? Então, perdoe, né? Você gosta de receber uma visita? Visite, né? Então, é a grande lição. Só que a Amã aprendeu isso do jeito pior possível, né? Ainda dando os conselhos do que ele queria, só que ele estava pensando nele. E nem passou pela cabeça dele que seria o outro, né? Então, assim, Amã providenciou pelas vestes e o cavalo lá. E tendo revestido Mardoqueu, tendo feito montar a cavalo, foi à frente dele pela praça da cidade, proclamando: é digno desta honra aquele a quem o rei quer honrar.
Imagina a cara de Mardoqueu também. Nossa, o homem estava ali preparando a forca e agora ainda tinha que gritar. É digno, né, desta honra aquele a quem o rei quer honrar. Mardoqueu então retornou para a porta do palácio, enquanto Amã apressou-se em voltar para casa, abatido e com a cabeça coberta, né? Então aqui quem está abatido agora? Amã. Ele contou a Zara e sua esposa e aos amigos tudo o que lhe tinha acontecido. Então os sábios com os quais se aconselhava, bem como sua mulher, né? Então aqui é o conselho dos amigos e o conselho da mulher, importante também. Qualquer decisão, Bira, amigos e mulher, né? Mas como a Karina não é Azares, porque a Karina é uma mulher virtuosa, Karina, né, sempre está na igreja, então o conselho, com certeza, da Karina vai ser bem diferente do conselho da tal das Ares, né? E aí eles falaram, se este Mardoqueu, ante o qual começaste a cair, é de descendência judaica, nada poderás contra ele, pelo contrário, hás de cair à sua frente. Eles ainda estavam falando quando vieram os eunucos do rei e logo o levaram para o banquete que a rainha havia preparado. Não podemos esquecer que tem um banquete hoje ainda. Está chegando. Então, o que eles falaram, né? Bom, aí já mudou um pouco o conselho. Olha, se ele é da descendência judaica, e eles têm um Deus poderoso. O Deus dos judeus é um Deus forte, é um Deus poderoso que já libertou esse povo de muitas e muitas tribulações, de muita dificuldade. Então, se ele é da descendência judaica, porque ali o domínio era dos persas, mas tinham vários povos que eram aliados deles, né? Tanto o próprio Amã não era persa, é de outro povo. Mas estava ali fazendo parte, era um reino bem eclético, embora os persas que dominavam. Então, o conselho já foi um pouquinho diferente. Ele já falou, olha, cuidado, porque se ele for judeu, eu estou vendo que o negócio está fervendo para o seu lado. Não vai dar certo. E aí, chegou a hora do banquete de Esther, né? Que é justamente o capítulo 7 lá do livro de Esther. Né? Vamos ver o que vai acontecer e o negócio já está fervendo lá. Tem alguma coisa aqui nessa cena que vai ferver. Bom, no capítulo 7, o rei e Amã entraram no banquete para beberem com a rainha. Beber. Né? Muito vinho, muita bebida. No segundo dia, disse a ela o rei, já sob o efeito do vinho: então, pelo amor de Deus, qual o teu pedido, Esther, para que seja atendido? Que queres que eu te faça? Repito, mesmo se pedires a metade do meu reino, tu a alcançarás. Fala logo, Esther. Aí ela falou, não, eu quero que amanhã esteja outro banquete. Não, mas aí foi diferente, porque ela respondeu, se encontrei graça a teus olhos, ó rei, e se te agrada, concede-me a vida, a vida pela qual suplico, e a vida do meu povo pelo qual te peço. Pois fomos entregues, eu e meu povo, para sermos esmagados, mortos, aniquilados. Se ao menos fôssemos vendidos como escravos e escravas, eu me calaria. Essa tribulação não mereceria preocupar o rei. Vixe, o homem queria dar a metade do reino para Esther. Esther está pedindo só para poupar a vida dela. Aí o rei, não, tem alguma coisa errada aqui, não é possível. Poupar a sua vida? Mas eu estou querendo dar a metade do meu reino, como que eu tô destruindo a sua vida, né? E aí, Assuero perguntou, quem é esse? Vixe, e onde está? E quem ouse fazer isso? Respondeu Esther, nosso inimigo e perverso adversário
é este aí, Amã. Que... Olha lá, ó. Olha o quadrinho aí. É esse aí, ó. Ih, espere, o quê? Ixi, o negócio ferveu agora, hein? E já estava no vinho ali, hein? Bom, aí o rei levantou-se indignado e do lugar do banquete saiu para o jardim do palácio. Porque ele não aguentou, eu acho que ele foi lá dar uma respirada, peraí que eu não estou entendendo nada. É Amã. E aí Amã também levantou-se para pedir a rainha Ester por sua vida, pois percebera que o rei já tinha decidido a sua desgraça. Agora ele trocou, tá vendo? O livro de Ester, como que as coisas invertem, né? Os humildes, né, viram os poderosos, né? Então, os orgulhosos, poderosos desse mundo, Deus humilha, né? Então, os valores, né, em relação a Deus são diferentes. Então, Amã então pediu pela vida, e o rei, nessa hora que Amã estava pedindo pela sua vida, o rei estava voltando do jardim para a sala do banquete, e ele viu que Amã se tinha atirado sobre o divã onde Ester estava reclinada, e disse: e ele ainda se atreve a violentar a rainha na minha presença, em minha casa. Não saíra ainda a palavra da boca do rei, e logo cobriram o rosto de Amã. Já puseram logo um capuz, porque viu que ele foi tentar remendar, e o negócio foi só piorando a situação para ele, né? E aí o que E aí, ó, Amã tá, o rei está furioso. O rei está furioso. Vai, gente, sumiu. Isso. O rei ficou tão furioso. E o capítulo 7, olha lá, versículo 9 a 10. Disse Arbona é um dos eunucos que estava a serviço do rei: há uma forca na casa de Amã, com 50 côvados de altura, que ele preparou para Mardoqueu, aquele que falou em defesa do rei. Quer dizer, ele preparou, tudo errado, gente. Se pode ter um dia na vida que dá tudo errado, é esse aí, ó. Mas quem fez errado, né? Ele preparou, né? O feitiço dele se voltou contra o feiticeiro. Aquilo de mal que ele preparou para o outro, acabou ele recebendo, né? O mal que eu faço para o outro, acaba se voltando contra mim mesmo, né? Acaba fazendo mal para mim, né? Tem o pessoal, eu estou com tanta raiva de fulano falou isso, fulano aquilo. Pois é, mas a sua raiva não está alterando nada o fulano. Compensação, a sua raiva está te destruindo, está criando gastrite, está colocando preocupação na sua cabeça, né? Então, aqui o mal que eu desejo para o outro, sempre faz mais mal para nós do que para o outro. Porque a raiva, eu estou com raiva tá bom, o outro está lá feliz da vida, a raiva está te destruindo, está fazendo mal para você mesmo. Em compensação, oi? É a mesma coisa, você bebe veneno para ver se a outra pessoa morre, né? Então, aquilo está te destruindo. Em compensação, o bem que você faz, não faz só bem para o outro, mas faz bem para você, porque te deixa alegre, te deixa leve, te deixa feliz, te deixa em paz. Você coloca a cabeça no travesseiro à noite, nossa, hoje foi tão bom que eu pude ajudar outra pessoa. Então, o bem que você faz, ele volta para você. Ele te dá saúde, bem-estar, vida. E o mal que você deseja e faz para o outro, faz mais mal para você do que para outra pessoa, né? O mal não pode afetar o outro, mas pode afetar você. Então, é justamente
essa inversão que a gente vai ver no livro de Esther, né? A forca que eu fiz para o irmão vai ser a minha forca, né? A minha destruição. Então, olha lá, Assuero ordenou então o quê? Enforcai-o nela. De fato, Amã foi enforcado na mesma forca que erguera para Mardoqueu. E a ira do rei se acalmou, porque agora o rei que está virado e só dando o justo, né, castigo àquele que perverso, que tramou contra a vida da rainha, contra a vida do Mardoqueu, contra a vida de todos os judeus. Agora, o mal que ele desejou, que ele quis fazer para o outro, se voltou contra ele. E naquela mesma noite, não esperou, não, foi logo. Então a rainha, o que a gente tem aí? A rainha Esther, ajudada pela providência divina, conseguiu do rei um novo decreto que concedia aos judeus a faculdade de se vingarem dos seus opressores no dia previsto para o extermínio dos israelitas. Quer dizer, no dia que os israelitas iam morrer, exterminados, foi o dia que eles se vingaram dos seus inimigos. Então, a situação se inverteu completamente, né? Deu 180 graus assim de inversão. Eu ia morrer naquele dia. O meu inimigo ia me matar. E aquele dia, então, eu que matei os meus inimigos, né? Então, foi isso que aconteceu, né? Ela conseguiu mudar o decreto. E lá, no mesmo dia, o rei Assuero entregou à rainha Esther os bens de Amã, que é adversário dos judeus. Quanto a Mardoqueu, ele compareceu à presença do rei, pois Esther revelara a este o que Mardoqueu representava para ela. Então ela abriu o jogo, abriu o coração, abriu a vida dela. Olha, Mardoqueu é muito mais só do que um irmão, uma pessoa, um membro da mesma religião. Ele é meu pai, né? Ele é a pessoa que cuidou de mim. Então o rei tirou, olha o que o rei faz diante disso. O rei tirou o anel que havia retomado de Amã e o entregou a Mardoqueu. Então, o anel que é a autoridade do rei, que é o poder do rei, que estava com o outro, agora foi para o dedo de Amã, né? Aliás, de Mardoqueu, só para ver se estavam atentos, eu estou percebendo que é tanto nome, Mardoqueu, Amã, mas foi boa essa, vocês estão atentos realmente. Aí Esther confiou a Mardoqueu a administração dos bens que haviam sido de Amã. Mas Esther tornou a falar ao rei, caiu aos pés dele chorando e suplicou o quê? Que o rei tornasse nulas as maquinações perversas que Amã, o agagita, na sua malícia, havia planejado contra os judeus, né? Se agagita porque Amã não era persa igual o rei, era de outro povo, né? Então, aqueles bens, né? Aquele decreto que estava valendo ainda, porque não tinha sido feito outro. Então, o decreto vale até que se faça outro decreto, anulando o anterior. Quer dizer, salvou, ela ficou salva, e o Mardoqueu também, mas estava faltando o resto do povo, dos judeus, que tinha um decreto lá, não tinha, naquele tempo, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, para avisar, acabou o decreto. Não, e tinha que fazer rápido, porque o dia da destruição já estava marcado. Hoje nem com o WhatsApp dá, que hoje o WhatsApp ficou bichado hoje, não estava funcionando, o cabo da Google lá, segundo estudos científicos de Adelar, o cabo submerso do Google, que passa embaixo do oceano, o que aconteceu? Bichou. Segundo a linguagem técnica, científica de Adelar, o cabo que passa embaixo, bichou, bem técnico, né? E o Adelar não está sabendo como que eles vão consertar isso. Né, às vezes, né? Tomara que seja as pontas, né? Adelar está torcendo para ele, se for emendar um cabo lá, e não sei quantos 1000 metros embaixo d'água,
É complicado, né, Adelar? Mas eles vão dar um jeito lá. Então, o rei estendeu-lhe com a mão o cetro de ouro. Ela, erguendo-se de pé diante dele, assim falou. Olha lá, eu até sublinhei. Se agrada ao rei, e se encontrei graça diante dele, e a minha súplica não lhe pareça inconveniente, e se sou aceita a seus olhos. Quer dizer, é interessante porque o pedido dela já vem com um monte de argumento, já vem com um monte de condição. Não é um pedido direto, ela primeiro vai preparando. Olha, eu agrado ao rei, o rei se agrada de mim, o rei gosta de mim. Aí já colocou o primeiro argumento, né? Depois o outro C lá. Eu tenho graça diante dele, olha lá, o se, encontrei graça diante de você, e eu não sou inconveniente, será que eu não estou importunando você? E seus olhos me aceitam? Quer dizer, ela foi só preparando o terreno, falando com cuidado, né? A mesma coisa, Bira e Karina, né? Quando ela vai pedir alguma coisa, mas, ou vice-versa também, né? Porque às vezes o Bira tem que pedir, não, mas amor, se eu encontrei graça diante de ti, se os teus olhos me aceitam, né? Se eu ainda, não, mas assim, se eu ainda sou o seu amor, o amor da sua vida, isso fala, não fala? Será que posso dar uma pescada esse final de semana? Se eu ainda sou o seu amor, né? Fala, Bê. O Bira, segundo o Bira, ele já, do boteco ele já liga que está indo pescar. Ah. Tá. Ela existe. Isso aí não está só no livro de Esther. Existe. A gente sabe que ela existe. Quem tem um relacionamento, um casamento, sabe que você, para fazer um pedido, você tem que dar uma preparada no terreno. Isso aqui é um bom conselho para os casais, né? Lógico, é um pedido louvável, um pedido bom, né? Aí você já prepara. Olha como é que ela faz, né? Se encontrei graça, se eu sou o seu amor, se não sei o que. Então o rei já estava todo derretido. O que ela falasse depois daquele si para frente, já ganhou o rei, já ganhou o coração do rei. Mas olha o que ela fala. Eu peço que as cartas de Amã, filho de Amadate o Agagita, opositor inimigo dos judeus, pelas quais for ordenado que estes deveriam perecer em todas as províncias do rei, sejam que invalidadas por novas cartas. Pois, como poderia eu suportar a desgraça que atingiria o meu povo, o extermínio da minha nação? Então, daí ela faz o pedido o quê? Para invalidar, porque senão vai perecer todo o povo judeu. Ele tem que fazer alguma coisa, da mesma forma que ele fez um decreto, fazer outro para tornar inválido o primeiro. E aí, respondeu o rei Assuero, a rainha Esther e ao judeu, né, Mardoqueu estava junto, entreguei os bens de Amã a Esther, e mandei enforcar esse homem, porque ele ousou estender a mão contra os judeus. Quer dizer, porque ele ousou fazer isso, eu entreguei os bens de Amã a Esther, quer dizer, o ouro todo que ele ostentava acabou, agora está com outra pessoa, está com Esther, e a vida dele mesmo, que é o bem mais precioso, foi por terra. Então, o que ele fala? Escrevei, pois, aos judeus o que achardes melhor em nome do rei, autenticando as cartas com o meu anel, né?
que já está com Mardoqueu mesmo, pode escrever aí, dá o autógrafo que você quiser, autógrafo, coloca, eu vou dar o meu anel para Adelar, ele já vai escrevendo aí, depois eu só assino. E aí, o que for escrito em nome do rei e for autenticado, não poderá ser anulado. Quer dizer, tem a escrita e tem o anel lá que eles colocavam uma resina lá e autenticavam com o anel do rei, né, que dava autoridade àquele documento. Olha lá. Essas cartas, então, enviadas em nome do rei, autenticadas com seu anel, foram remetidas por meio de mensageiros montados em cavalos escolhidos da cavalaria real. Porque a carta tinha que chegar, gente. Se a carta não chegasse, era o fim do povo. Então, ele fez questão de escolher pessoas que iam fazer com que a carta do rei, o decreto real, pudesse chegar. E o rei permitia aos judeus em cada cidade que se reunissem e se defendessem, e ainda que matassem e exterminassem todos os seus inimigos, com as mulheres e os filhos, apoderando-se de seus bens. Quer dizer que não só eles tinham direito de se reunir, eles podiam se reunir, eles podiam se defender, mas aí vem o exagero do livro, né? A gente está numa questão moral muito antiga ainda, né? Ele não pode comparar a moral do livro da Esther com a moral de Jesus Cristo, né? Que Jesus veio trazer, nem a moral de hoje, né? Então, a gente tem que entender dentro do contexto, porque se a pessoa é meu inimigo, no contexto daquela época e tal, e ele tinha tramado a morte contra mim, então a morte agora quem vai receber é ele, né? É porque vocês estão vendo que tudo no livro de Esther tá acontecendo dessa forma, né? Então, aquilo que eu tramo para o outro, quer dizer, eles tramavam a morte e eles receberam a morte. Se eu desejo a morte de alguém, eu vou receber a morte. Se eu faço mal para alguém, o mesmo mal que eu faço para alguém, eu recebo. Então, o livro de Esther quer justamente trazer essa mensagem de fundo, né? Lógico que com a cultura, né, com a moral lá daquele tempo, né, e naquele contexto. E aí ele fala, então, para escrever aos judeus o que achar de melhor. Não, aqui já foi, né? E os filhos de Israel, então, o que fizeram? Causaram grande morticínio entre os persas, né? Aí não foi os persas que mataram os judeus, mas foi o contrário. Os judeus que mataram os persas, né? Que a gente tem lá no capítulo 8 e 9. E para comemorar o acontecimento, Mardoqueu mandou instituir a festa anual de Purim. E é isso que eu queria terminar hoje, ressaltando essa festa, que é uma festa judaica, que tem até hoje, tem origem lá nesse acontecimento, nesse episódio do livro de Esther, né? Então, ordenou-lhes que observassem como datas festivas, qual dia? O dia 14 e 15 do mês de Adar, e com a devida honra os celebrassem a cada ano. Por quê? Por que dia 14? Porque Amã, o filho de Amadate, da estirpe de Agag, por isso que ele é agagita, né? Porque ele é da estirpe de Agag, adversário de todos os judeus, tramaram o mal contra eles para destruí-los. E havia lançado o que é por mesmo? É a sorte, para prejudicá-los e exterminá-los. Por isso que o nome da festa é Purim, que é pur no plural, sortes, né? Ele lançou a sorte para ver que dia que os judeus seriam exterminados. E esse dia foi o dia que os judeus exterminaram seus inimigos. Venceram, não só não morreram, como venceram os seus inimigos, né? E a gente pode ver até uma prefiguração disso, né? Uma prefiguração da própria cruz de Cristo, né? A morte de Cristo, na verdade, é a morte do pecado, né? Cristo veio morrer para poder, vamos dizer assim, matar a morte, vencer a morte. Como que a morte foi vencida? Através da própria morte, né? Ele passou da morte para a vida, ele assumiu a nossa existência e
morreu para nos dar a vida. Assumiu o pecado, nosso pecado, para nos dar a graça de uma vida nova. Então é esse mistério que já está bem escondidinho ali no livro de Esther, mas que a gente, né, pode também ler em chave cristológica, olhando para Cristo, né? Então, nós estávamos o quê? Condenados à morte, né, ao pecado. Jesus, passando pela morte, assumindo a morte, nos deu a vida, né? Então é esse paradoxo, né? Esse contrário, né? Morte e vida. Olha, para dar vida para vocês, eu vou ter que morrer. Então é isso que Jesus fez por nós, né? E o dia que estava, o dia destinado a ser o dia que eles iam morrer, na verdade, foi o dia que eles viveram e venceram os inimigos dele, né? Então, na Sexta-feira Santa, a gente olha assim, é um dia, né, de tristeza, Jesus está lá, né, na cruz, morrendo, mas é um dia muito especial para a igreja, porque nesse dia é que, de alguma forma, nasceu a igreja, nasceram os sacramentos, foi um dia maravilhoso, mesmo sendo um dia triste, porque os padres da igreja, os teólogos interpretam da seguinte modo: Adão, é como que a Eva nasceu, né? Uma do texto simbólico lá de Gênesis. A Eva veio da onde? Da costela de Adão, né? Do lado de Adão. E Adão está fazendo o quê? Porque se veio da costela, estava em sono profundo. Os padres da igreja e os grandes escritores, né, os teólogos, eles fazem a seguinte ponte, né? Assim como do lado de Adão, em sono profundo, foi tirada Eva, né, veio Eva, assim também do lado de Cristo, no sono profundo da morte, do lado de Cristo nasceu a sua esposa, que é a igreja, né? Então, o nascimento da igreja, lógico que o nascimento da igreja se dá em várias etapas. Quando Jesus entrega a chave a Pedro, quando Jesus morre na cruz, em Pentecostes, mas a igreja nasce também do lado aberto de Cristo. E com a igreja, o que jorrou do lado aberto de Jesus? Sangue e água. A água simboliza o batismo e o sangue simboliza a Eucaristia. Então, através do sangue e da água, a gente vê jorrar do lado aberto de Cristo os sacramentos da igreja. Com a igreja nasce também os sacramentos. Então, a gente agradece, né, o batismo que a gente recebeu do lado aberto de Jesus, no dia que Jesus morreu. Mas ele morreu justamente porque ele quis nos dar a vida. A vida nova a gente recebe quando Jesus morre. Então é esse paradoxo, esse contrário, né? Mas sobre o lado de Jesus aberto, e muitas coisas sobre isso que eu acabei de falar, está no livro. Isso e muito mais, né? Fazendo a ponte entre Adão, Esther, a Sexta-feira Santa e o livro. Mas é porque é uma coisa só, gente. Não tem como a gente falar de Esther sem olhar o mistério de Cristo, né? Então não tem como a gente falar desse paradoxo que Deus faz conosco, né, na nossa vida, transformando o mal em bem, quando a gente, lógico, se coloca e confia nele, né, se coloca diante dele e confia nele. Então, ele tem esse poder de transformar a nossa morte em vida, nosso pecado, a nossa miséria em misericórdia, né? A nossa desgraça em graça, né? E é esse paradoxo que a gente vê bem no livro. Aqueles que estavam no livro de Esther, aqueles que estavam condenados à morte, através do jejum, através da oração, através da confiança em Deus, não só preservar a própria vida, mas destruir os seus inimigos. Os inimigos aqui não são outras pessoas, né? Qual o sentido profundo de ter inimigos aqui? São os nossos inimigos, que é o demônio, né?
A carne e o mundo, né? Esses três inimigos, ele está no São João da Cruz. Um escrito de São João da Cruz pequeno, quando São João da Cruz dá conselhos. E ele fala, se não me engano, o escrito é cautela, alguma coisa assim. Dá alguns conselhos e fala, olha, cuidado com três coisas. O inimigo, que quer perder a gente, né, tirar a gente do caminho de Deus. A carne, porque é a nossa fragilidade, nossa concupiscência, nossa tendência para o pecado, a gente tem isso. E o mundo, né? O mundo visto como todas as forças do mal que querem realmente tirar a gente do caminho de Deus, querem fazer a gente igual a Amã, uma pessoa voltada só para os bens desse mundo, gananciosa, querendo poder, querendo dinheiro e nunca tendo satisfação e felicidade na vida, porque está sempre querendo mais e mais, né? Então a gente também entende esse livro dessa forma. Que inimigo que eu tenho? Matar os persas? Não, a gente tem inimigos todo dia a gente tem que lutar contra, né, o homem velho, a mulher velha, todo dia a gente tem que lutar contra o demônio, todo dia a gente tem que lutar contra as forças do mundo que quer tirar a gente do caminho de Deus, né? Então, com isso a gente, por hoje, né, tá certinho, parece que já foi tudo programado para a gente começar meio depois da hora mesmo, para a gente terminar certinho, porque dali para frente depois a gente é uma outra parte onde a gente vai meditar qual que é a finalidade do livro, etc., sobre a festa de Purim e outros detalhes da obra para a gente. Aí semana que vem a gente encerra Esther e começa uma nova etapa. E depois, então, vamos fazer a nossa oração e a gente vê a questão do recesso, como vai ficar aí, tá bom? Agradecendo a Deus, né, por essa noite, pela presença do Espírito Santo, ele ter colocado tantas inspirações e falado conosco através de sua palavra. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Tomé, rogai por nós.